Oi, oi, tudo bem? Eu me chamo Larissa, do @laloucura, e hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial. Olá, pessoal. Eu sou Saul Cantra, sou psicanalista, faço agora um doutorado na UFMG, estudando os impactos da cultura digital nos processos de formação de desidentificação com os significantes homem e mulher. E sou de Fortaleza, estou lançando um livro que se chama Segregação Digital. Vim aqui para Salvador fazer esse lançamento e quero dar olá para vocês. Obrigada pelo convite, Eu que Larissa. agradeço ter aceitado, achei o máximo o tema do seu livro. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, no Contras, Segregação Digital, ensaio psicanalítico sobre os efeitos do atual estado na internet no sujeito e no laço social. Um tema fácil, né? Por que esse título, para começar? Esse título, ele mobiliza uma noção psicanalítica que não chega a ser o estatuto de conceito, que Lacan lança mão em 67 e vai trabalhando num período do seu ensino que é muito curto e específico. 67 a mais ou menos 71. E nesse período está tendo uma efervescência cultural, política muito grande no mundo inteiro. Movimento hippie nos Estados Unidos, maio de 68 na França, a ditadura militar no Brasil, alguns movimentos contraculturais e revolucionários espalhados pelo mundo. E Lacan, quando vai falar sobre segregação a primeira vez, ele fala na proposição de 9 de outubro de 1967 para um grupo de médicos e psicanalistas, falando sobre a formação do analista. E no finalzinho da sua fala, que é um texto que está publicado nos escritos, ele vai falar sobre a estrutura do real. E a estrutura do real, para a psicanálise, é aquilo que não tem nome nem nunca terá. É aquilo que escapa à representação simbólica imaginária. É aquilo que a nossa realidade compartilhada não consegue descrever. E toda vida que a gente descreve como significante, ele se desloca. E que esse deslocar teria como um efeito uma ampliação cada vez maior de algumas práticas. E aí ele fala uma frase em específica. O futuro de mercados comuns terá como efeito uma ampliação cada vez maior da segregação. Então, ele dizia que em 67 a gente, no futuro de mercados comuns, o que hoje é conhecido como globalização, dentro dessa revolução interna ao capitalismo, neoliberalismo, teria uma ampliação da prática da segregação. Sim. Ou seja, retirar do espaço físico geográfico e concentrar em campos pessoas. E ele tira essa noção do experimento perverso feito na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, em específico em Auschwitz, mas em todos os campos de concentração e extermínio, que concentravam em espaço físico geográfico, retirando do convívio pessoas que não eram consideradas aptas a isso. Né? Então lá tinha um monte de judeu, um monte de viado, um monte de preto, um monte de cigano, e trabalhava-se de forma escrava, fazia experimentos científicos. Tinha um processo de desumanização e extermínio dessas pessoas. Sim. E Lacan diz que esse experimento é um caminho da técnica com a ciência, que, bem, a IBM que fazia os computadores que numeravam os corpos que iam para os campos de concentração. E a partir da técnica e da ciência, metodologicamente com as pesquisas e com uns instrumentos quantitativos que qualificavam e quantificavam as pessoas que estavam nesses campos, a segregação se tornou uma prática, né? Uma prática de lidar com o real da diferença. Então, quando ele lança mão dessa noção, que não chega a estatuto de conceito porque ele não fala muito sobre isso, 50 anos depois, em 2017, eu entro no mestrado e me deparo com essa noção que estava sendo pesquisada no laboratório da Universidade de Fortaleza, coordenado pela professora Maria Silvina Peixoto, e vou estudar como Lacan tinha previsto, 50 anos antes, que a gente estaria vivendo práticas de segregação. E como a cultura digital estava fornecendo
pontos de apoio para que isso se ampliasse cada vez mais. Daí vem o título. Então é algo para o digital, ele entra como algo que amplia a segregação que já existia. Não é uma segregação específica do digital. Eu estudo uma específica no digital, mas que o digital ele não traz nada. Ele traz muita coisa nova, mas que a maior parte das coisas que o digital nos causa é uma ampliação, como se fosse uma lente de aumento daquilo que a gente já tem no convívio cotidiano. Né? Porque o digital ele rompe fronteiras, mas cria muros algorítmicos de concentração de usuários e é organizado a partir de uma lógica, que eu chamo de lógica de condomínio, baseada no conceito lógica do condomínio que o Christian Dunker lança mão em 2015, num livro chamado Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma. E ele vai falar sobre o Brasil Intramuros, né? É um fenômeno do Alphaville, aquele filme de ficção científica dos anos 50, francês, que nos anos 70 também, por conta dessa virada neoliberal, mesma estratégia de hiperindividualização, de dizer, bem, você é responsável pelo seu sucesso, pelo seu fracasso. Então, se você não está conseguindo ter sucesso na vida, a culpa é sua, só sua. E aí o que o Christian vai dizer é que as pessoas começam a se autossegregar em muros que lidam com a indiferença do outro, esse outro que não deve conviver entre nós, os iguais, que têm poder aquisitivo, geralmente são brancos, geralmente são de classe média alta, rica, e que se autossegregam para não conviver com essa gentalha. Então, o Christian vai dizendo que a lógica do condomínio é essa relação que o Brasil vai construindo com o outro, que é um outro geralmente preto, racializado, periférico, com questões interseccionais muito fortes e contundentes, e que cria a figura jurídica do síndico para lidar com os conflitos internos e o bem convívio dentro do condomínio. Só que no digital é diferente, o síndico não existe. O síndico, quem organiza essa lógica dos muros algorítmicos que concentram esses usuários, são as Big Techs. E essas Big Techs, a gente não sabe exatamente como elas fazem isso, porque a gente não tem acesso aos algoritmos, aos códigos de programação das redes digitais, de como o Netflix vai te dando aquilo que ele acha que você vai gostar porque você assistiu determinado filme, que o Spotify te indica de música porque você escutou determinada playlist, ou que o feed do Instagram e do TikTok vão te mostrando porque você curte determinadas páginas. E, além disso, isso está concentrado em um outro lugar que não é no interior constitucional do Brasil. Então, essa figura do síndico, ela é gerida por algoritmos que têm interesse comercial sobre a gente. Tem um documentário incrível, O Dilema das Redes. Acho que algumas pessoas que estão nos assistindo já devem ter assistido. Assista. Tá lá na locadora vermelha, o Netflix. E tem uma coisa que no começo do documentário é dito que em um mundo neoliberal, onde tudo é mercadoria e que vende a ideia de que seu desejo e sua felicidade vai ser aplacada, você vai conseguir suturar a falta existencial consumindo o novo iPhone, o novo Galaxy, o novo carro e etc. Num mundo como esse, se você não está pagando por algo, é porque você é o produto. Então, se você é um usuário de rede social e não paga para estar ali, é porque você é o produto que está sendo comercializado ali. Então, a premissa é estratificar e minerar dados. Então, você vai entregando os seus dados, o algoritmo vai te organizando em bolhas de filtros individuais, que você não sabe exatamente como entra, você não sabe exatamente como sai, você não sabe exatamente como é organizado, e essas bolhas vão se conectando com outras bolhas de interesse comum em muros algoritmos que eu chamo de condomínios digitais. Mas tem um lado positivo um pouco nisso, né? Porque nessa de aglutinar-se em algumas determinadas bolhas, muitas pessoas
se encontram com gente que fora da internet não tem esse encontro, né? É o que a gente tava falando. E isso é o que eu tenho levantado no doutorado, né? Porque quando eu estudo, traduzindo, para que fique mais fácil das pessoas entenderem o que é que eu estou pesquisando no doutorado. Humanês. Os impactos da cultura digital. Essa que extrapola o uso dos celulares, que faz com que a gente esteja, inclusive, gravando um podcast com câmeras, com tudo. Os impactos disso nos processos de formação de identidade de pessoas que não são binárias, ou que não se identificam como homens nem como mulheres. Que é o meu caso. Eu me digo baitola, que é um gênero específico aqui do Nordeste do Brasil. É até legal estar falando de Salvador sobre isso, porque geralmente quando eu falo no Sul as pessoas não entendem o que é. E para mim, da Bahia para baixo é Sul. E que, como esse significante que violenta corpos que nascem no Nordeste brasileiro e não conseguem performar a figura masculina, o macho, para os homens é o cabra macho, para a mulher macho, que aqui no Nordeste todo mundo é macho. Lá no Ceará, inclusive, que é de onde eu venho, macho é gíria, né? A gente chama os ei, macho, vem cá. Isso é usado para homens e para mulheres. Então, a internet faz com que uma pessoa no interior do Ceará ou aqui no interior da Bahia, numa cidade minúscula, hiperconservadora, precária financeiramente, consiga, a partir de 3, 4 cliques, entrar em contato com experiências e pontos de identificação que jamais ela conseguiria encontrar se não fosse pela internet. Então, e é uma coisa que eu falo aqui no livro, principalmente na primeira parte, onde eu estou estudando sobre o mal-estar na cibercultura, na cultura digital, é que existem pensadores apologéticos, né, que são otimistas com o ciberespaço, com a internet, e pensadores tecnoapocalípticos. Eu sou tecnofóbica. Pois é, que a tecnologia vai destruir a humanidade. Meu Deus, o IA vai roubar meu emprego. E eu proponho que a gente tem que ter um pensamento ciberrealista. E o que é que isso quer dizer? É que há algo da dimensão humana, do sujeito, que para a psicanálise não se confunde com o organismo biológico, nem com o cidadão da sociologia e da política. O sujeito, que é isso que a linguagem comporta, nunca vai conseguir ser totalmente aplacado pela técnica, então, pela cultura digital. Só que a cultura digital vai continuar ampliando suas tentativas. A segregação é uma delas. Então, a gente pode, a partir da tecnologia, entrar em contato com coisas incríveis, com coisas deletérias e péssimas, mas que, na verdade... Vem em cima do muro, né? Os dispositivos, eles são só dispositivos. É a gente que usa e quem programa e comercializa que está com seus interesses em jogo. Então... é do humano a condução, se aquilo vai ser apocalíptico ou vai ser interessante. Então tem essa faceta dicotômica, contraditória e ambígua da internet, que é muito legal e é muito ruim ao mesmo tempo. Mas então, se é do humano, a gente está no controle da maneira como isso acontece com a gente? Se tem uma coisa que a psicanálise nos ensina é que a gente controla pouca coisa. A partir do momento que a gente entra na linguagem, e isso é uma das diferenças da noção de segregação em psicanálise, da noção de segregação em sociologia, nós todas somos segregadas de partida. Porque a partir do momento que você recebe um nome, que o teu corpo vai ganhando contornos de linguagem, quando a mamãe diz que isso aqui é narizinho, que isso aqui é boquinha, e que bebê, e chama esse bebê por um nome próprio, e que chega no pezinho, dá uma mordida, e aquilo pulsiona o corpo inteiro, e aquela sensação, o bebê ainda não tem nome, mas a mãe nomeia, e diz que aquilo é pé, e depois solta e diz, me dá o pezinho para eu botar na boca da mamãe, e o bebê vai fazer esse movimento. O bebê está entrando na linguagem. O bebê está pulsionalizando o corpo, que é todo carne, todo sensação, todo sinestesia, e representando a partir de significantes, que vão ganhando significado a partir do momento que ele vai se culturalizando, se humanizando. E isso é específico em um território geográfico e em um período histórico, que data o hoje, por exemplo.
né? A gente sabe que aqui no Nordeste a gente tem uma cultura específica, que quando a gente desce para o Sul é outra, quando a gente vai para o Norte é outra. Na América Latina tem muita coisa. E cada cultura vai estabelecendo sua forma de nomear e classificar corpos, de dizer o que é certo e o que é errado. Então, de saída, somos todas segregadas pela linguagem. Por quê? A gente fala o mesmo idioma, no nosso caso a língua portuguesa, que a gente usa as mesmas regras da gramática, mas a gente não fala a mesma língua, porque os nomes que eu utilizo para descrever as coisas, você pode entender de um jeito, pode nem entender. E, por exemplo, baitola. Baitola é um nome que violenta pessoas que não são cabra-macho, que são mais afeminados, porque mulherzinha é xingamento. Nenhum homem quer ser mulher, porque, bem, se você é mulherzinha é porque você não está fazendo alguma coisa direito, então você tem que se embrutecer para poder ser cabra-macho. E esse nome, baitola, eu estou dando um novo sentido e um novo significado, que é assumir uma posição de gênero na qual eu não sou cabra-macho, não, eu sou baitola mesmo. E ser baitola é isso aqui. Não que todas as pessoas que se identifiquem como baitola serão iguais a mim, mas serão pessoas que não são cabra-macho, que não precisam recusar a feminilidade, que não precisam... E aí, assim, se somos segregadas, vamos usar isso a nosso favor. Como? Encontrando a diferença e fazendo com que essa segregação como efeito de linguagem não seja uma prática no mundo, na realidade. Então, para a psicanálise tem essa diferença. Caramba, adorei. Achei incrível. Fiquei pensando também no conceito de corpos digitais, porque quando a gente está no digital, não vou dizer que a gente se livra disso, mas a gente mergulha em algoritmos e meio que o real some, né? Então, como essa segregação acontece virtualmente falando? Tem uma coisa que é muito doida. Eu trabalho com a noção de condomínio digital e falo sobre uma figura de segregação digital que é o deletável, que é aquele corpo digital que deve ser exterminado. Deve ser matável. É o Homo sacer do Agamben em um sistema necropolítico usando a noção de Achille Mbembe. O baitola, como você propõe essa ideia assim de entender esse significante dessa forma agora, apropriada e tal, digitalmente falando, é um deletável. E isso é curioso. Por exemplo, eu tenho um trabalho no Instagram, né? E eu fui sancionada pelo Instagram 3 vezes, tanto que eu não posso fazer live por 1 ano, porque eu usei a palavra baitola. E o Instagram achou que aquilo era ofensa e me bloqueou no Instagram. E o fato de eu ser essa pessoa esquisita que treina e tem músculos e parece um macho, mas que usa unha, usa os pronomes ela dela, veste saia e tá de vestido e maquiagem e... Bem, isso também é uma forma de, para alguns grupos, alguns condomínios digitais, eu ser agredida. Eu vou dar 2 exemplos. Eu nem tenho muito seguidor no TikTok, mas teve um vídeo falando sobre mulherzinha lá que viralizou e viralizou dentro de um condomínio digital de extrema direita. Foi o que o TikTok fez. Aquele vídeo começou a receber muitos comentários. Então o TikTok achou que aquilo estava engajando e começou a mandar mais daquele vídeo para os perfis que estavam interagindo com aquele conteúdo. Então, cada bolha individual de extrema-direita que deixava seu belo comentário me xingando, o algoritmo entendia que pessoas que gostam daquele mesmo perfil de coisas iriam se interessar em comentar, em compartilhar, em interagir com aquele meu vídeo. E ele começou a mandar mais o vídeo pra gente escrota. E aí hoje ele tem 2.400 comentários de xingamento. Um outro exemplo é que, por exemplo, agora, quando eu fui fazer o lançamento em São Paulo, na USP, o Christian Dunker estava na organização do evento e etc. A gente tem um contato muito... Ele é um querido, tem sido muito fofo comigo. E a gente tirou uma foto, eu, Christian Dunker, Isadora Petri e Jairo Carioca.
Postei no meu feed, aí o Christian compartilhou no feed dele. A foto tem um monte de xingamento, só porque o Christian está do lado de uma pessoa que está de saia. Inclusive dizendo, é assim que a psicologia brasileira ou paulista funciona? Até ameaça de morte eu recebi. E tem mais de 630 mil visualizações. Estranho, porque, tipo assim, é de se esperar que caísse numa bolha diferente, né? Eu até encontrei com o Christian no Fórum do Campo Lacaniano alguns dias depois. Eu olhei pra ele e disse, eu não sabia que tinha tanto fascista te seguindo. É isso, como assim? Foto se perdeu em algum lugar que não era o dela. E a gente não sabe como os algoritmos engajam, porque eles vão mandando o conteúdo para quem está interagindo com o conteúdo. Isso não é um furo na segregação? Você não foi parar em um outro condomínio completamente diferente? É o que eu chamo de narcisismo das pequenas diferenças. Quando você entra nos muros do condomínio, que aparentemente só recebe dos iguais, e que você mostra a diferença, aquela diferença não é tratada como algo que deve ser acolhido, sustentado. Ela deve ser retirada dos muros. Deve ser segregada. Há uma comoção. E aí eu sou uma pessoa que deve ser cancelada, que deve ser deletada, que deve ser exterminada. E muita gente que... Por exemplo, pessoas pretas que estão no digital. A Maju, da Globo. Ela foi xingada, achincalhada. A Thaís Araújo e o Lázaro Ramos já foram achincalhados. As filhas do... aquele casal bonito da Globo. Eu sei. Que adotaram? Eu sei. Que são xingadas também porque são pretas. A gente tem esses movimentos de pessoas que são dissidentes, que não importa a classe, elas vão ser xingadas. Viado vai ser xingado, travesti vai ser xingada. Então, enquanto isso, a extrema-direita vai surfando uma onda de crescimento. Lá em Fortaleza, recentemente, a Meta fez uma reunião de marketing, de como usar melhor os algoritmos com o pessoal da extrema-direita lá de Fortaleza, os vereadores e os deputados do PL. Eu ia falar Caiu o cu da bunda. Pronto, pode ser de caiu o cu da bunda. Pronto, era isso que eu ia dizer. Liberdade, deixa o significativo vir. Mas realmente, assim, eu acho que o tempo da gente tá um pouquinho apertado já, só pra eu ter certeza aqui. Mas uma pergunta que eu não posso deixar de fazer em relação a essa temática, né, de segregação digital é sobre inteligência artificial. Eu acho que eu comentei com você que que eu me descobri tecnofóbica quando eu fui numa palestra, e eu sei que não é pra eu ser, é pra ser técnico realista, né? Realista. Mas ainda tenho uma certa resistência, assim. E eu fiquei apavorada quando eu fui nessa palestra sobre inteligência artificial. Você acha que é um mecanismo que está vindo para atenuar essa segregação? E a questão da terapia com chat GPT e tudo mais. Isso é interessante, porque as inteligências artificiais não surgiram agora. Já tem uma discussão de inteligência artificial desde os anos 50. E isso já é refletido pela ficção científica há muito tempo. Inclusive, nos anos 50 e nos anos 60, teve um algoritmo de inteligência artificial que se chamava ELIZA, que ele era um algoritmo terapeuta. Mas ela foi anulada. Foi porque a inteligência artificial naquela época não estava respondendo à altura do que a economia queria. Mas desde os anos 2000 a gente trabalha com inteligência artificial. Os algoritmos do Instagram, do Facebook, da Google, trabalham com um sistema métrico de inteligência artificial. Tem a internet das coisas, que basicamente hoje geladeira, ar-condicionado, carro, tem conexão Wi-Fi e aquilo vai gerando dados e você vai interagindo com aquilo mediante uma inteligência artificial. Só que com a OpenAI e o ChatGPT, a gente elevou isso a um novo patamar de interação de usuário comum. E aí é bem problemático, né? Porque diferente da pesquisa... Inclusive, por exemplo, eu falo da Web 3.0 no livro. Hoje já tem autores dizendo que a gente está vivendo a morte da internet com a inteligência artificial. Que a forma como a internet acontece, ela já não vai mais acontecer. Porque vai embarcar a inteligência artificial em tudo e você vai interagir com um algoritmo que vai te dar respostas prontas. Que você não vai mais pior, nem... né? Eu não sei se é pior ou melhor. Por que eu digo isso?
Marie Curie, que é uma mulher potentíssima, ganhou o prêmio Nobel da Física e da Química. Ela descobriu o rádio, esse elemento químico que a gente sabe que é radioativo, né? Então ela ativou o rádio e era uma pedrinha linda, brilhosa, maravilhosa, fluorescente. Ela ganhou 2 prêmios Nobel com isso e passava o dia para lá e para cá com essa pedrinha que era linda. 20 anos depois ela descobre que tem tumores no corpo inteiro e morre de câncer metastasiado, intoxicada por essa substância. Então, o tempo de assimilação do nível de intoxicação que nossas crianças e nossos adolescentes e que a gente que usa a internet e esses dispositivos tecnológicos, com o avanço cada vez maior da tecnologia, da computação quântica, da inteligência artificial, precisa de um tempo para entender o que é que vai causar. Porque, de fato, a gente não sabe qual o nível de intoxicação que isso vai causar para a humanidade. Temos algumas hipóteses, né? Miguel Nicoleles diz que a gente já vai viver uma espécie de homo digitalis, porque a plasticidade cerebral está mudando, e ele já está pesquisando sobre isso no Instituto do Cérebro, ao ponto de que a falta de uso criativo e da complexidade linguística de reflexão sobre a realidade vai fazendo com que determinados neurônios parem de funcionar e ative outras áreas do cérebro e desative outras áreas do cérebro, mudando a nossa fisiologia. Então, a gente não faz a menor ideia. Robô, eu acho que cada um vai virar um robô. A única coisa que a gente pode dizer é que em 5 anos, tudo que a gente conhece não vai ser igual. Porque a gente agora está vivendo uma revolução quântica da computação, cálculos e processamentos em outro nível. Quando isso chegar a um nível de usuário comum, que não vai demorar muito, e com o avanço das inteligências artificiais, ao ponto de que a Gemini, a Google acabou de lançar o Gemini novo, que faz umas coisas meio bizarras. O ChatGPT 5.0, o pessoal está dizendo que foi fracasso, mas também faz umas coisas meio bizarras. A gente tem inteligência artificial que cria imagens que a gente não consegue verificar a olho rápido se aquilo é fake, ou seja, foi construído por inteligência artificial, ou de fato foi filmado. Quanta coisa a gente está vendo, por exemplo, pessoas que têm o rosto mapeado por inteligência artificial e fazem vídeos pornográficos com aquela pessoa, como se ela estivesse, de fato, pelada, transando num vídeo. Questões éticas são gritantes. Porque também não tem regulamentação, né? Você foi no ponto. Porque tá muito solto, tá muito livre, tá muito perigoso. Me perguntaram, Sam, você é psicanalista. O interesse da gente que estuda psicanálise é a clínica. Somos pequenos burgueses que trabalham do alto de seus consultórios. Liberais, profissionais liberais, né? Mão de obra trabalhadora, de todo jeito. A gente é classe operária. Só que a gente funciona dentro de um mecanismo neoliberal que atende no 1 a 1, fazendo a troca mediante dinheiro. E que, se a gente atende o sofrimento daquele que nos procura, por que eu estou estudando isso, que é algo que é político, que é algo que o direito tem que se ocupar, e a gente fala, eu falo aqui, e eu falo por onde eu ando, que a gente precisa de uma regulação algorítmica, que a gente precisa de uma legislação que tente se antecipar às mazelas do digital, da economia, do grande capital, porque é disso que se trata. São empresas americanas, empresas chinesas, bancos de dados que começam a se espalhar, data centers que começam a ser instalados no Brasil. Tem um em Calcaia, da ByteDance, que é a empresa que cuida do TikTok, que está sendo instalado agora, vai custar bilhões. E isso não gera emprego, só consome água. A Calcaia é uma cidade quente para um cacete, vai ter que, para esfriar esse data center, consumir muita água, não gera emprego porque é só uns botãozinhos que estão lá gerando algoritmos, e a gente fica se perguntando, e para que isso? A gente vai ganhar o que com isso? Isso vai democratizar alguma coisa? Ou vai consumir mais recursos naturais, já que a gente está vivendo uma crise climática? Será que isso vai aumentar ainda mais a desigualdade ou o controle sobre corpos onde a nossa legislação não alcance?
A gente precisa disso, né? Refletir sobre a política e os efeitos da política nesses que sofrem e nos procuram. É isso. É isso que eu ia falar. Nós, na nossa clínicazinha lá em cima e tudo mais, recebemos tudo isso. A gente precisa palpável. estudar classe, raça, gênero, política, cultura, formas de viver, como o contemporâneo vai trazendo novos sintomas, novas formas de expressão do mal-estar e novas formas de sofrimento. Para que a gente possa refletir sobre uma forma de viver num mundo onde não precise ser tão violento, não precise ser tão sofrido. E isso é meio utópico meu, afinal a gente está assistindo via algoritmo, via rede social, um extermínio em Gaza, né? A gente está vendo um massacre na Ucrânia, a gente está vendo conflitos geopolíticos na região do Sahel, a gente está vendo Nagorno-Karabakh, eu falei errado, mas ali na região da Albânia, assim, tá vendo um monte de conflito. A gente tá vendo o que o Trump tá fazendo. Então, é difícil, a gente tá vivendo um momento difícil da nossa história. A gente sempre tá. A história do mundo é a história do fim do mundo, que nunca acaba. Acho que é sempre um momento difícil. Só que esse momento é muito particular porque ele causa um grau de incerteza maior. Afinal, antes a gente tinha a ideia de que a gente poderia adiar o fim do mundo, né, como o Ailton Krenak fala, mas o fim do mundo ele está aí do lado. Se a gente não mudar a forma como a gente trata a natureza, o clima, e não vai ter psicanálise, não vai ter tecnologia, vai ter nada que sustente. Então, o meu apelo quando lanço um livro, quando trabalho na minha clínica, quando falo em público, em podcast, em palestra, onde quer que seja, é que a gente passe a tratar a diferença de forma mais acolhedora. Que a gente possa abraçar a diferença, porque a diferença dá uma marcação, inclusive, para a gente. Nisso que eu chamo de radicalidade da diferença. Radicalidade da diferença. Que a gente possa promover a diferença. A gente não tente aplanar todos iguais. Não, somos todos diferentes. E que sejamos cada vez mais diferentes para que a gente possa construir um mundo ancorado na diferença e que acolha todas as diferenças. Que possamos falar baitola sem o Instagram barrar a gente. E que a gente pare de xingar os outros e querer matar os outros. Por favor. Porque eles são diferentes. Enfim, muito obrigada, Sam, pelo episódio de hoje. Amei, adorei esse episódio. Queria que pudesse durar mais umas 2 horas aqui, eu acho que... se me deixar, eu falo. Tem papo pra render e eu escuto, eu adorei. Então, assim, a gente já caminhou pra um final mais positivista e tudo, mas é um costume daqui do Contras pedir que o convidado ou a convidada sempre deixe uma mensagem final. Se possível, uma mensagem otimista, né, pro público. Larissa, eu te agradeço muito pelo convite. E o que eu posso dizer para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, é repetir o que eu acabei de dizer. Que a gente possa viver num mundo onde a gente conviva melhor com as diferenças. Que a gente promova uma loucura que faça laço e que não rompa laços. Porque se todas nós temos aspectos da loucura, porque como a gente entende em psicanálise, a loucura, ela faz parte da nossa forma de construir a realidade, de ver as coisas que a gente vê, de escutar as coisas que a gente escuta, de sentir as coisas que a gente sente, que a gente consiga compartilhar essa loucura, formando laços, formando uma corrente comum entre a gente e os outros. E essa corrente comum não é que sejamos todos iguais, mas que é um comum da diferença. Então, que a gente possa promover aí a radicalidade da diferença, que é isso que eu quero dizer para o mundo. E um cala-boca para a segregação digital. Né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Quem gostou e puder compartilhar, curtir, comentar, a gente agradece super também. Suas redes sociais também. E se você quer me encontrar e compartilhar das loucuras que passam pela minha cabeça com referência, vocês podem me achar no Instagram em @SamAlcântaraPsi ou no TikTok com o mesmo, SamAlcântarapsi. Então, a gente se vê por lá, me mandem mensagens que a gente conversa.
E é isso, o meu é @laloucura. E até a próxima, gente. Muito obrigada.